Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista, o irmão João, o discípulo amado. Evangelho segundo escreveu, muito obrigado, meu querido. João, capítulo de número 13. Evangelho de João é fácil de encontrar, né, gente? Capítulo de número 13, nós vamos debruçar nesse texto nessa noite. A igreja está bonita, para a glória de Deus, amém? A partir do verso 1, João 13, 1. Não tem imagem na tela do fundo. Vou colocar texto, né? Eu vou precisar depois da imagem para me localizar aqui, tá, Túlio? Verso 1 em diante de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, Jesus, tirou as vestes, e tomando uma toalha, diga assim, toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, diga bacia, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11 e o último. Porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Tome seu assento dando glória a Deus essa noite. Essa noite eu quero falar de algo interessante. Eu quero falar sobre o líder. Eu fiz aqui um pedido a todos os nossos líderes, toda a nossa liderança, para não faltar hoje. Eu vou falar hoje sobre o líder ainda carrega toalha e bacia. O serviço como a marca do líder. Eu disse há um tempo atrás aqui na igreja que a cada pelo menos 3 meses eu queria falar com a liderança da igreja. Eu sinto a necessidade de falar bem mais de perto com vocês. E acredito que já não se passaram nem ainda 3 meses depois da minha última mensagem para os líderes, uma mensagem que foi vocacionada, direcionada à liderança da igreja. Mas, lendo a palavra de Deus, o Senhor colocou no meu coração esta palavra para compartilhar com vocês hoje. E eu vou aqui, permita-me, irmãos, eu vou aqui pegar emprestado uma frase que não é minha, mas que vai encaixar muito bem no que eu vou falar aqui hoje. Vai doer, mas vai sarar. Diga comigo: vai doer, mas vai sarar. Agora diga para o seu vizinho, tell your neighbor, vai doer,
mas vai sarar. Como eu disse, eu quero falar para todos os líderes, obreiros, homens e mulheres que servem na casa de Deus. E a minha oração aqui nessa noite, antes de pregar, é que você ouça esta palavra. Eu tenho muita coisa para falar, vou tentar falar tudo, entregar tudo. Mas eu quero que você ouça a palavra que Deus vai falar conosco nesta noite, receba essa palavra e entenda a palavra que Deus estará ministrando no seu coração. Essa igreja é uma igreja que é dotada de homens e mulheres que servem. Aquele que não serve aqui, aquele que não trabalha aqui nessa igreja, é porque realmente não tem o desejo de trabalhar. Porque todo aquele que sente interesse e vontade de fazer alguma coisa, ele sempre terá a oportunidade. Nós vamos sempre buscar um meio para que você possa estar envolvido na obra de Deus. Haja vista que essa igreja é uma igreja dotada de homens e mulheres que servem, que trabalham, que ministram, que atuam ou direta ou indiretamente no reino de Deus, em prol, em favor do reino de Deus. E com base nisso, eu entendo, vejo que o Evangelho segundo escreveu, o evangelista São João, no capítulo 13, o qual foi o capítulo que nós lemos, tem essa parte que diz assim, ó, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus disse isso, amou-os até o fim. Quando eu li esse texto bíblico, quando eu li esta passagem, esse trecho do texto de João 13, uma preocupação brotou em mim, uma preocupação saltou no meu coração. Eu pude, nesse capítulo, nesses 11 versículos de João 13, eu pude extrair algumas lições de uma liderança à altura de exercer a sua liderança com base no exemplo de Jesus. E qual é a liderança que Jesus exemplifica? Qual é o exemplo que ele nos traz? É o exemplo da toalha com a bacia. Haja dito isso, eu quero aqui dizer para você que todo líder, cada líder, todos os líderes, eles carregam, se não carregam, deve passar a carregar uma toalha e uma bacia. Todo líder precisa saber lidar com dificuldades. No ministério você vai encontrar dificuldades. E onde houver, onde estiver, onde há pessoas, sempre haverá dificuldades. Sempre haverá desafios, ouça-me líderes, sempre haverá conflitos, sempre haverá tensões, sempre haverá imperfeições, diferenças, atritos, problemas, crises e fragilidades. Então, por isso, o líder, ele precisa saber criar um relacionamento com pessoas. Porque o líder, ele não executa nenhuma obra, nenhum trabalho sozinho. Se ele é líder, ele foi chamado para liderar, e automaticamente ele foi chamado para liderar alguém, ou algum departamento, ou alguma coisa, então ele estará agora exercendo a posição, a figura de liderança, e alguém estará, independentemente, alguém estará debaixo da sua responsabilidade como líder, debaixo da visão do pastor da igreja, e você vai estar determinando, dando continuidade à visão que prossegue. Por isso, o líder, ele deve olhar para as pessoas pelas quais ele lidera, que trabalham junto com ele, a ele, com olhos de um líder. Então, quando nós abrimos aqui o texto bíblico de João, nós temos a oportunidade de ver uma porção muito completa do que aconteceu com Jesus no ambiente durante a Páscoa que fora celebrada por Cristo.
sendo essa Páscoa, meus amados, a última Páscoa que ele celebrava antes da sua morte. João, o evangelista que escreveu esse livro, ele está muito mais preocupado com aquilo que Jesus fala do que propriamente com aquilo que Jesus faz. Se você pegar os 3 outros evangelhos que são considerados evangelhos sinópticos, os evangelhos sinópticos estão interessados em observar, em catalogar, em falar, em registrar aquilo que Jesus faz. João não. João está interessado em registrar o que sai da boca de Deus. E na verdade a preocupação de João, ela está muito ligada caracteristicamente aos desafios da igreja do seu tempo, da sua época. Você pode ver que João, ele está lidando com outros obstáculos diferentes dos obstáculos que lidaram aqueles que escreveram os primeiros 3 evangelhos. Eu falei deles: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos sinópticos. Logo, o objetivo de João não é só trazer o que estava acontecendo naquele período, mas utilizar o que estava acontecendo naquele momento para estabelecer a ortodoxia e a doutrina da igreja naquela época. Porque João sabe que, para além de qualquer necessidade da igreja, a necessidade mais fundamental, a necessidade primordial de um cristão é aprender a palavra de Deus. Porque culto, preste atenção agora, líderes, irmãos, liderança, eu gostaria que não houvesse muita movimentação, por gentileza. Líderes, irmãos, por gentileza, culto não é metamorfose, mas culto é metanoia. Diga comigo, metanoia. Metamorfose é o processo biológico pelo qual um ser vivo passa por uma transformação radical em sua forma física durante o seu desenvolvimento. Mas, como eu disse anteriormente, culto não é metamorfose. O culto não é uma transformação física, culto é uma metanoia. Isto é, mudança de mente, mudança de atitude, e é ter uma mente totalmente mudada completamente. Por isso, culto não é metamorfose, culto é metanoia, porque na metanoia, é uma palavra do grego, na metanoia há arrependimento, na metanoia há mudança de mente, há mudança de pensamento, na metanoia há direção e há atitude. E é o momento em que a pessoa reconhece, durante esse período que ele cai em si, que ele vê que o seu erro foi cometido e ele decide a mudar. Isso é metanoia. É a transformação profunda da mente, é a transformação profunda do entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Então precisamos tentar entender agora a mente do evangelista João e entender também o Deus pelo qual João veio representar. Diga-se de passagem que é um Deus que é extremamente poderoso. O Deus em quem João e os evangelistas e a Bíblia descreve é um Deus extremamente poderoso. Você pode adorar a Deus por isso? A Bíblia diz que Deus mede o universo na palma da sua mão, ou seja, Deus sustenta. É como se Deus pudesse, e Ele pode, sustentar o universo com uma mão e com a outra mão Ele levantasse uma toalha. E para Deus, meus amados, a mesma coisa, as duas coisas são a mesma coisa. Ou seja, tempo, espaço, altura, riqueza, pobreza, ter ou não ter, isso é para o homem, mas para Deus não é nada. Por isso Moisés, ele perguntou a Deus: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, o que é que eu vou dizer? Quem é o Senhor? E Deus disse para Moisés: Moisés, diga a Faraó que o eu sou o que sou. É o que está escrito na Bíblia. Mas a tradução agora, através do original hebraico, ela é mais profunda, porque no original hebraico,
Essa frase de Deus para Moisés, ela diz, Irie a Serie, ou seja, Deus disse para Moisés, Moisés, eu serei o que serei. É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, vai na frente, Moisés, levanta a cabeça, Moisés, estique o cajado, Moisés, continua caminhando, porque eu serei aquilo que você precisa que eu seja na hora certa. Se você precisar de provisão, eu serei a tua provisão. Se você precisar de socorro, eu serei o teu socorro. Se você precisar de ajuda, eu serei a tua ajuda. Você pode adorar a Deus por isso? Mas João, o evangelista, ainda assim queria mostrar uma outra coisa. Olhe para a Bíblia. Olhe para o que está escrito aí na sua Bíblia, no verso de número 3, do capítulo 13. A Bíblia diz assim, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. Repita comigo isso, tudo. Diga mais uma vez, tudo. Tudo estava nas mãos de Jesus. Mas aqui está algo muito importante. E agora, meus amados irmãos, eu preciso que você dobre a sua atenção. Mãos, tudo estava nas mãos de Jesus. As mesmas mãos que carregava tudo, são as mesmas mãos que estavam prestes a lavar os pés dos discípulos. Homens falhos, homens cheios de imperfeições. Você pensa que é só na igreja IMCC que tem problema, né? Homens que carregavam com eles problemas, sofismas, indiferenças uns com os outros. Alguns se davam bem, outros não se davam tão bem assim. Uns eram mais ativos, outros não eram tão ativos assim. Ou seja, homens falhos, homens cheios de pecados como eu e você, homens imperfeitos. Mas guarde isso, meu irmão. Aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Deus invisível, mas Ele é real, Ele também é capaz de se ajoelhar diante desses discípulos trôpegos, ou seja, diante de discípulos que o amava em certa instância, mas também diante de discípulos que iria o negar futuramente, e agora o Senhor se prostra para lavar os seus pés. Mas eu quero que você leia mais uma vez, direitinho o texto de João, capítulo 13, verso 3. Diz assim, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e estava voltando para Deus. Então, a despeito da necessidade, agora olha aqui, de mostrar Jesus como Deus, João, que escreveu esse livro, ele também precisa agora, na sua época, no seu tempo, ele precisa dar uma resposta, ele precisa responder aos gnósticos da época. Porque gnósticos eram aqueles, ou são, e são aqueles que não acreditam ou não acreditavam que Cristo tivesse vindo em carne. Esse é o gnóstico. Por isso, você vê João, o evangelista, o tempo todo reforçando sobre o quê? A encarnação de Jesus. João fala o tempo todo sobre a encarnação de Cristo. Ele diz, lá no primeiro capítulo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do jeito do Pai, cheio de graça e cheio de bondade. João, ele discipula os crentes da época e refuta os gnósticos ao mesmo tempo. Veja o texto. Jesus como servo, lavando os pés dos discípulos, versos 1 ao verso 17. Depois Jesus se emocionando com a dor da traição, versículos 20 e versículo 21. Jesus tendo sede, capítulo 19 e versículo 28 de João. Quando Jesus atravessa as cidades, na propagação, na pregação do Evangelho, na disseminação do Evangelho, levando a palavra de Deus, quando Jesus atravessa as cidades, e multidões
que o seguiam, muitos daquelas multidões que seguiam a Jesus não estavam interessados de forma nenhuma na palavra que Jesus falava. João sim, mas a multidão não estavam interessados, em outras palavras, em metanoia, transformação de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de rumo, mudança de direção. Eles não estavam nem aí preocupados em transformação. O que eles queriam? Queriam pão, eles queriam benefícios, eles queriam milagres, mas não queriam compromissos com Jesus. E nós sabemos que existe uma grande diferença, uma diferença enorme, em buscar a mão de Deus, olha aqui para mim, e buscar os pés de Deus. Vou repetir, existe uma diferença enorme entre buscar a mão de Deus, ou as mãos de Deus, e buscar os pés de Deus. Por quê? Porque quem se dobra aos pés do Senhor, experimenta aquilo que sai das mãos do Senhor. Você pode adorar Jesus por isso ou não? Porque é necessário, se você quer acessar os milagres que saem, que são provenientes, que procedem das mãos de Deus, os milagres que saem das mãos de Deus, aprenda primeiro isso, a prostrar-se diante dos pés daquele que é poderoso para fazer milagres, e Ele está aqui nessa noite, só quem pode adorar o adore-o. Então no capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus, ele faz uma coisa interessante, ele se preocupa com a sua mãe. No capítulo 21 do mesmo livro, que é João, agora nos versos 9 até o verso 14, depois que acontece a ressurreição, Jesus se assentou para comer peixe com seus discípulos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a despeito da necessidade de João refutar e contra os gnósticos e afirmar que Cristo veio em carne, ele também apresenta um Deus homem que estabelece princípios fundamentais de liderança. Mesmo sendo um Deus homem, esse Deus que é homem, porque se você estuda, conhece a palavra de Deus, sabe que Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E isso procede de princípios que emergem, surgem, levantam-se diretamente, saem deste texto bíblico. Eu quero aqui extrair para você, com você, lições fundamentais. Preste atenção agora. Sobre um líder que está à altura, que está capacitado, gabaritado para servir com uma toalha e com uma bacia. Diga comigo, servir com uma toalha e com uma bacia. A primeira dessas lições que nós extraímos aqui desse texto é: liderança. Liderança é uma questão de serviço. Observe o verso 4, se você tem a sua Bíblia aberta. João 13, 4. Uma frase apenas que é dita no verso 4. Diz assim, levantou-se da ceia. Jesus se levanta agora da mesa aonde ele estava sentado, ceando, comendo com os discípulos. Jesus se levantou da mesa onde estava sentado. Mesa na Bíblia é lugar de honra. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, porque a gente tem tantos exemplos. Já dito, o exemplo de Mefibosete, o menino que era manco, aleijado. Ele sentou-se à mesa do rei. Foi uma forma que o rei usou para honrá-lo. Mesa é um lugar de honra. Diga comigo, mesa é lugar de honra. Em toda a Bíblia, a mesa, ela representa também comunhão. A mesa, ela representa honra, comunhão, prestígio e representa uma coisa que muita gente gosta: destaque. Destaque. Cristo estava no lugar de prestígio,
Cristo estava no lugar de honra e Cristo estava no lugar de destaque. Mas ele, o que ele fez? E aqui eu quero que você comece a olhar para o texto, imaginar o que o texto está dizendo. Cristo, Jesus, ele abandonou a mesa, lugar de honra, lugar de destaque e lugar de prestígio, para fazer o quê? Ele abandonou a mesa para se colocar na posição de servo. Ele larga o lugar de destaque, larga o lugar de honra, larga o lugar de prestígio, para se colocar no lugar de servo. Todo líder que deseja servir de verdade, verdadeiramente, precisa aprender a sair dos ambientes de honra quando necessário. Nós gostamos de honra, nós gostamos de reconhecimento, nós gostamos de ser valorizados. Não venha alguém dizer aqui que não gosta, nós gostamos. Mas o Evangelho de Jesus, ele não gira em torno disso. O Evangelho de Jesus, na missão da palavra de Deus, nós servimos a Deus para agradá-lo, porque Ele é digno de ser servido por nós. Você pode adorar a Deus? Mesmo que isso, essa servidão sua, custe a sua honra, custe você sair da sua mesa, sair da sua posição de destaque, para agora assumir uma posição de servo. É claro que a Bíblia fala de honra, e eu não estou negando isso. Só que servir, guarda essa palavra, é ter a capacidade de sair da mesa e assumir o lugar do outro. Isso é servir. E essa habilidade só possui quem já amadureceu ou está maduro o suficiente dentro do reino de Deus. Só quem consegue entender isso, essa verdade, este princípio, e tomar essa atitude, porque precisa ter coragem, precisa ter metanoia, mudança de comportamento e de mente, porque quem aprendeu a ser um homem e uma mulher maduro na fé e no corpo de Cristo, no reino de Deus, sabe que pessoas que agem assim são pessoas que têm maturidade. Agora, o imaturo, a criança, o baby na fé, ele não levanta do seu lugar. O imaturo, ele não sai de onde ele está. O imaturo, que não tem essa maturidade, essa visão, ele não serve, ele não tem o prazer, o contentamento, a disposição ou disponibilidade para servir, porque ele é imaturo demais para ter a capacidade de sair do seu lugar e assumir o lugar do outro. O imaturo não sabe o que significa servir com toalha e bacia. O imaturo não sabe isso. Precisa aprender aos pés de Jesus. Por isso Jesus tomou a iniciativa para mostrar aos discípulos. Então eu entendo que, em primeiro lugar, liderança é uma questão de serviço. Diga comigo, liderança é uma questão de serviço. Sabe qual é? Guarde isso aqui para você entender. Se quiser anotar, anote, porque isso aí eu não sei se vai mudar. Mas sabe qual que é o maior problema dos pastores hoje? Qual é o maior problema de pastores hoje? Não é, o problema pastoral não é o corpo discente. O problema pastoral está no corpo docente. O corpo discente são os alunos. O corpo discente são aqueles que estão aprendendo. O corpo discente são jovens, são adolescentes, são juniores, são novos convertidos, novos na fé. São os que fazem parte do corpo discente. Agora, o corpo docente são os professores, são os mestres, são os ensinadores, os instrutores, os educadores,
homens e mulheres que carregam em si a responsabilidade de liderar e de somar, de uma forma ou de outra, para o crescimento da obra de Deus. Tanto é verdade que, certa vez, perguntaram para D.L. Moody, perguntaram para Moody, qual é o maior problema da obra de Deus? Sabe o que ele respondeu? Ele disse que o maior problema da obra de Deus são os obreiros. Estou falando de D.L. Moody, um grande evangelista do século XVIII, XVII. E aí perguntaram para ele novamente: então, Moody, como é que faz para se acender a chama do avivamento na igreja? Como é que faz? Ele respondeu: acenda primeiro uma labareda no altar, que a lenha verde, repito, lenha verde, começa a arder. Acenda o fogo entre os novos convertidos, acenda o fogo nos novos na fé, acenda o fogo no meio dos jovens, acenda o fogo no meio dos juniores, acenda o fogo no meio dos adolescentes, que eles vão começar a pegar fogo também. Isso foi dito há séculos atrás. O que Moody queria dizer com essas palavras? Ele está dizendo que o avivamento, ele não começa nas multidões, mas o mover, o agir de Deus, o avivamento, começam em poucas pessoas que estão queimando por Deus. E nessa noite eu declaro sobre esta casa, eu declaro sobre este lugar, eu declaro sobre esta igreja e o propósito de Deus que tem para conosco aqui na Flórida: Deus incendiará a nossa igreja, Deus vai incendiar os nossos jovens, os nossos obreiros, os nossos pastores, para a glória de Deus. Você pode adorar a Jesus para isso? Um dos maiores problemas da obra de Deus hoje são obreiros frios, obreiros que parece que estão mortos, obreiros que só dão trabalho. Eu não estou pregando isso aqui porque alguém está me dando trabalho, não, tá? Não pense isso. Glória a Deus e a Jesus por isso. Mas eu já estou antecipando, lançando sobre você uma vitamina do céu para precaver com qualquer obra daninha e inferior do diabo contra a nossa vida. Você pode adorar Jesus com isso? E ele disse que um dos maiores problemas da obra de Deus são obreiros frios, obreiros calculistas, obreiros cheios da razão e da verdade, que só dão trabalho. Ou seja, Moody, eu estou falando, gente, de D.L. Moody, entendia que muitas vezes o problema não está no povo, mas o problema está, sabe aonde? Na liderança espiritual. Por isso nós temos que tomar cuidado. Nós somos líderes, nós somos obreiros, independente do departamento que você exerce a sua função, seja A, B, C, D, E ou F, onde for, saiba disso. Você precisa se posicionar diante de Deus, porque quando obreiros estão frios, a igreja sente a frieza deles. Mas quando os obreiros estão em chamas, a igreja ela é influenciada pelo fogo que eles transmitem através da sua vida, através da palavra que pregam, através do testemunho que eles dão para a glória de Deus. Então a proposta de Cristo naquela noite de Páscoa, onde João escreve tudo, é a proposta apresentada por ele de fazer com que nós hoje compreendamos a nossa verdadeira função como líder, como obreiro, como pastor, como servo, como aqueles que servem na obra de Deus. De sermos realmente, verdadeiramente servos de Deus, e não apenas, meus amados, guarde isso, carregar, ostentar um título, seja ele o de pastor, seja ele o de evangelista, seja ele de presbítero, seja ele de diácono, qualquer que for, porque existem muitos obreiros que deixam a sua função para vir questionar e tentar ensinar quem está conduzindo o rebanho. Existem obreiros que foram chamados para ajudar o pastor a pastorear o rebanho, mas ao invés de ajuntar o rebanho, eles espalham o rebanho.
Enquanto evangelistas deveriam estar ganhando almas para o reino de Deus, enquanto nós como igreja, obreiros, deveríamos estar ganhando almas para o reino de Deus, muitos estão afastando as pessoas que deveriam vir ao encontro da cruz, se arrepender a Jesus. Por isso, meus amados, o maior desafio é o desafio da liderança espiritual. Enquanto os discípulos discutiam, olha a mentalidade deles. Você vai me dizer se eles tinham metanoia ou era metamorfose. Enquanto os discípulos discutiam quem era o maior no reino de Deus, Jesus se levanta para o servir. No meio da discussão, eles estavam mais preocupados com a posição, mas Cristo estava preocupado com a missão. Você pode adorar Jesus ou não? Eles estavam discutindo quem seria exaltado, elevado, em lugar de destaque, mas Cristo estava mostrando quem deveria se humilhar. Você pode adorar a Deus ou não? Jesus, ele queria que eles entendessem que a mesa era o melhor lugar. Jesus, ele abandona, ele deixa a mesa, que era o melhor lugar, e se curva diante dos discípulos. E não é qualquer pessoa que está se curvando. Eu estou falando de Jesus, o que é o Rei da glória. Você pode adorar a Ele por isso? O que é o Deus da eternidade, o que é o Pai da eternidade, que é o Criador do universo, que é o Senhor de todas as coisas. Então, porque nós temos então, meus amados, tanta dificuldade para servir, se o próprio Cristo serviu, se o próprio Cristo largou o lugar de destaque, de honra, de prestígio, de privilégio, porque tantas pessoas têm dificuldade para se curvar? Porque temos tanta dificuldade para abandonar as honrarias, os prestígios, os privilégios desta terra? Deus está aqui nesta noite hoje, dizendo que Ele está transformando a sua mente para a glória dEle. Deus está aqui nesta noite dizendo que Ele vai levantar homens e mulheres aqui neste lugar, que estão dispostos ao trabalho no reino dEle, para a glória dEle. Você pode levantar a sua voz e adorar Jesus ou não? Segundo, liderança com vestes de servo. Se você ler o texto direitinho, vai ver que ele diz no versículo 4, ainda do capítulo 13, diz assim, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. A questão aqui agora, queria ter mais uma hora para falar isso aqui. A questão aqui agora não é uma toalha comum. A questão aqui agora não é uma toalha bordada, não é uma toalha limpa. Essa toalha não é uma toalha perfumada, mas era uma toalha de serviço. Era uma toalha de garçom, de quem trabalha. Não era uma toalha limpa, perfumada, branquinha, como você está acostumado, como você já mentaliza na sua mente, mas era uma toalha de serviço. Em outras palavras, era uma toalha utilizada por escravos. A toalha que Jesus se tinge dela, se veste dela, se cinge dela, era uma toalha caracterizada ou característica da função de quem era servo, a função de quem servia. Uma toalha surrada de tanto ser usada. Quando Jesus se cinge, se veste com aquela toalha, Ele está mandando um recado para nós. Ele está dando uma lição. Ele está assumindo deliberadamente a posição de servo. Veja quem está fazendo isso: Jesus, o próprio Deus. Porque se eu entendo que Jesus é Deus, então o próprio Deus passou a servir. O próprio Deus. Sim ou não? E agora este ou ele se serve, se veste como escravo, se cinge de uma vestimenta de servo. E a Bíblia utiliza aqui algumas palavras para descrever os servos de Deus. Quantos servos de Deus nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Você sabia que a Bíblia nos chama de diáconos?
Nós pensamos que diáconos e diaconisas são apenas os irmãos que trabalham na igreja. Sim, eles são. Mas a Bíblia também nos chama de diáconos. Olha para mim, diácono. A Bíblia nos chama de diácono porque a palavra também ela está vinculada ao termo, ao sentido de escravo. A palavra diácono, no seu sentido mais originário, mais extremo, mais profundo, é aqueles que se abaixam para servir. Esse é o diácono. E a Bíblia nos chama de diáconos, mas a Bíblia também nos chama de ministros. Porque a palavra ministro, naquele contexto dos tempos de Jesus bíblicos, não possuía, entenda-me bem, a palavra ministro hoje, ela tem uma outra conotação. Nos tempos primórdios, nos tempos de Jesus, a palavra ministro, ela não possuía o glamour que muitos ministros hoje imaginam, pensam, têm ou aparentam ter. Porque era uma palavra, ministro, ela era uma palavra associada ao sofrimento. Era uma palavra associada, ministro era associada ao serviço e à renúncia. Ninguém foi enganado pela Bíblia, gente. A Bíblia não enganou ninguém, meus amados. O problema é que nós nos enganamos a nós mesmos sobre o que significa servir. Nós fomos chamados para servir. Eu fui chamado para servir. Eu sou o primeiro da lista, estou encabeçando a lista. Você, meu amado, foi chamado para servir. Fomos chamados para ser servos e servir dentro da obra e da igreja do Senhor Jesus. Você pode adorar a Deus por isso? Porque mesmo quando servir significa ser visto como escravo. E aí é onde muita gente dá o skills, ele sai fora, ele diz, não, isso não é para mim, isso é para o diácono. O presbítero diz, não, isso não é para mim, isso é para o cooperador. O evangelista diz, não é para mim, é para o presbítero. Aí o pastor diz, não é para mim, é para o evangelista. Aí o apóstolo diz, não é para mim, é para o pastor. E um fica empurrando para o outro. Mesmo servir é uma utilidade necessária, mesmo quando servir significa ser visto como escravo. Você pode adorar a Deus por isso ou não? E você sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Você sabe o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Ele está dizendo que Ele está quebrando protocolos, Ele está arrancando fantasias ministeriais, porque você está entendendo de verdade o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está removendo do seu coração, do coração de muitos, uma identidade que foi construída sobre títulos humanos. Mas Deus está restaurando nesta casa, Deus está restaurando nesta época, Deus está restaurando neste momento a verdadeira identidade daquele que serve ao reino e ao Deus desse reino. Você pode adorar Jesus por isso. Quem quer receber esta palavra, diga, eu quero. Diga, eu recebo. Essa palavra não é uma palavra emocional, não é vai trazer emoção em você, eu sei disso. Mas ela trabalha nos nossos sentimentos. Ela trabalha na necessidade da igreja. Mas quando a igreja abre, quando eu abro, quando você abre o coração para receber a verdade da palavra de Deus, ela se levanta, a igreja do Senhor, ela tem a capacidade, o poder, a força de se levantar na terra em nome do Senhor Jesus que é glorificado. Amém, gente? Perguntaram para John Wesley. Alguém aqui conheceu, já ouviu falar sobre John Wesley? Perguntaram para John Wesley, prepara aí para mim, Túlio. Qual livro deve ser lido depois da Bíblia? Outro grande evangelista dos séculos passados, John Wesley. Perguntaram para ele, John Wesley, qual é o livro que deve ser lido depois da Bíblia? John Wesley respondeu, leiam o livro, leiam o diário de David Brainerd. Se você nunca leu, se você não conhece, se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia. Inclusive eu pedi ao Túlio, põe para nós, Túlio, na tela para vocês ver aí. David Brainerd, vamos lá, Túlio? Vai demorar muito? David Brainerd
esse foi missionário entre os indígenas. Preste atenção à história dele. David Brainerd foi um missionário jovem. Segura na tela, Túlio, se puder, por gentileza. Obrigado. Foi um missionário muito jovem. E aí está uma questão que nós precisamos entender. Deus também usa jovens. Se Deus levantar jovens aqui para o campo missionário, que eu já estou percebendo que Deus está levantando, Ele vai fazer a obra de Deus, porque não vai ser eu que vai impedir, é a vontade de Deus na sua vida. Amém, gente? David Brainerd foi um missionário muito jovem, porém, ele não foi muito afortunado, ele foi acometido de tuberculose. Ele morreu ainda jovem com tuberculose, sofreu profundamente, mas David Brainerd, eu aconselho você comprar esse livro, procura no Amazon, no Mercado Livre, ache esse livro e compre e leia. David Brainerd ele fez mais, ele realizou mais pelo reino, em prol do reino de Deus, do que muitos fariam se tivessem várias vidas. É lógico que a gente não acredita nisso. Mas o que eu quero dizer é que ele, quando esteve aqui na terra vivo, ele realizou o que muita gente não fez. Quando Jonathan Edwards recolheu os seus pertences após a morte de David Brainerd, ele encontrou páginas desse diário original, é claro, esse aí é cópia e publicações, mas ele encontrou páginas do diário de David Brainerd manchadas de sangue, provavelmente por causa da doença, da tuberculose. E ele viu uma frase que dizia o seguinte: David Brainerd escreveu no seu diário, por isso se chama diário: Senhor Deus, se eu tivesse 1000 vidas, daria todas elas para ti. Nós somos filhos de Deus, é verdade. Temos as honras de Cristo em nossa vida, porque é honroso sermos servos e filhos de Deus. Mas a nossa missão, guarda isso, não é viver para sermos honrados. A nossa missão é viver para servir. A nossa missão é viver para ser servo. Você é servo e serva de Deus. Você é servo e serva de Deus, mas também você é servo e serva do irmão que está do seu lado. E você está aqui nessa noite hoje, nessa igreja hoje, para entender essas verdades profundas e espirituais e eternas. Porque uma igreja que abraça essa verdade, ela glorifica o nome do Senhor. Terceira coisa, liderança não é questão de gerenciamento. Liderança não é uma gerência. Eu não irei mencionar aqui nem que o líder deve ser um homem humilde, um homem não altivo, um homem não soberbo. Vou pular muita coisa. Mas liderança não é uma questão de gerência. Um gerente, um boss, um patrão. Olha para Pedro. Se você olhar o perfil de Pedro, Pedro era aquele que tinha um impulso, um perfil impulsivo. Ele era aquele crente tipo impulsivo. Olha só, no momento ele recebe uma revelação do Pai, e no outro momento ele está sendo repreendido por Jesus. Quando Jesus anuncia que iria para Jerusalém para sofrer, para ser humilhado e para morrer, Pedro tenta o impedir. Pedro queria que Jesus fosse coroado. Pedro queria ver um Cristo coroado, mas Jesus, ele não veio para receber coroa, ele veio para a cruz. Você pode adorar a Deus por isso? Pedro queria glória, mas Jesus falava de sofrimento. Pedro queria exaltação, mas Jesus falava de renúncia. Então Jesus responde para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas logo depois vem na vida de Pedro o chamado. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Palavra de Jesus: tome a sua cruz e siga-me. Pedro entendeu isso. Isso é identidade de servo, meus irmãos. Servir ao Senhor.
sem olhar obstáculos, sem olhar dificuldade, sem olhar prestígio, sem olhar honra, sem olhar lugar de destaque. Isso é a identidade do servo. Então agora nós chegamos no capítulo 13 de João, no bojo do capítulo, onde Pedro fez uma pergunta para o mestre, para Jesus. Ele disse assim: Senhor, tu me lavas os pés. Eu estou pulando aqui, mas olhando as partes mais importantes para falar para você, porque o relógio não está me ajudando. Pedro pergunta: mestre, Rabone, Rabi, tu me lavas os pés? Quando Pedro vê Jesus com uma toalha, envolto na toalha e a bacia de água, Pedro está perguntando: mestre, é o Senhor mesmo que vai lavar os meus pés? O Senhor? O Rabi? O professor? O mestre? O enviado? O Messias? O Mashiach? E aí eu fico pensando comigo, será que Pedro estava preocupado apenas com o fato de Deus, Jesus no caso, né, estar ajoelhado diante dele, ou será que no fundo ele percebeu que se aceitasse, olha aqui, se ele aceitasse aquilo, ele agora teria de fazer o mesmo pelos outros, hein? Será que ele estava preocupado mais com Cristo ser a figura de Deus, ou ele estava preocupado nele agora ter que copiar o seu mestre? Porque quem aceita ser servido por Cristo, guarda isso, precisa aprender a servir como Cristo. Será que Pedro estava entendendo que aquilo tomaria um modelo para a sua vida ministerial? Em ministro, em obreiro, em cooperador, em pastor, em irmão, em irmã? Eu não sei, mas eu sei que Jesus estava ensinando a Pedro, como ele está nos ensinando nessa noite. Pedro, quando ele assume a liderança, ele aprende uma verdade. O que ele aprende? O líder, ele vê o seu líder. Pedro aprende que o líder, ele lidera fazendo. Você não pode exigir dos outros aquilo que nem você mesmo faz. Você quer que a igreja ore, mas você não ora. Quer que a igreja ore? Então ore. Você quer que a igreja jejue? Então jejue. Você quer que a igreja ame? Então ame. Lidere fazendo, sendo exemplo. Liderança não é mandar, liderança é modelar. Liderança é mostrar o caminho caminhando nele primeiro. Outro grande evangelista dos séculos passados, falei de dois, vou falar do terceiro, Jonathan Edwards. Ele orava 4 horas por dia, a ponto de que um amigo dele chamado Francis Asbury levantava-se às 3:30 da manhã para orar junto com ele. Às vezes eu fico me perguntando, onde é que estão aquelas mulheres que sustentam a igreja, sustentam a obra de Deus na hora da oração? Aonde estão as irmãs que gostam de orar? Onde estão aquelas irmãs que, ao invés de perder o seu tempo, e eu estou falando sobre irmãs não, estou falando de jovens, estou falando de adultos, estou falando de obreiros, estou falando de crente, de servo. Onde estão aqueles que, ao invés de perder o seu tempo com tanta coisa boba, tanta conversa jogada fora, não estão na madrugada de joelho na presença de Deus orando? Precisamos dormir menos e orar mais. Você está dormindo muito. Porque o inimigo não teme uma igreja aqui ocupada, e essa igreja é ocupada. E eu vou dizer, o inimigo não teme uma igreja ocupada, com a agenda cheia, a igreja lotada, mas ele teme uma igreja que ora, uma igreja que passa tempo na presença de Deus. E eu vou dizer para você, irmã, comece a orar, desperte na madrugada, pelo amor de Deus, durma menos e vai buscar a presença do Senhor. Sustente esta obra na oração. Sustente o seu marido na oração. Para de reclamar do marido, vai orar. Mulher, para de reclamar do filho, vai orar. Homem, para de reclamar que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não tem serviço. Vai orar, que você vai ver que a mão do Senhor vai se estender sobre a sua vida e você vai experimentar o milagre. O inferno não se abala com as nossas agendas.
lotadas, mas teme um povo que se dispõe a estar de joelhos dobrados na madrugada na presença do Senhor. O que não conseguimos resolver em altas horas de reuniões no trabalho, em discussões, muitas das vezes Deus resolve em alguns minutos de oração. Ei, você que está orando, eu tenho uma notícia para você: Deus já respondeu a sua oração, Ele já ouviu o seu clamor, então pode adorar a Deus, porque o milagre está vindo aí para a glória do nome do Senhor. Homens que marcaram a história da igreja, estou caminhando para o final, não marcaram apenas por aquilo que disseram, mas marcaram por aquilo que viveram. Nós precisamos viver. John Wesley, novamente, eu quero mencionar o nome dele aqui, foi aquele que fez aquela oração famosa. Quem leu as obras de John Wesley sabe disso. Senhor, dá-me, olha aqui o que John Wesley disse, e eu aconselho os jovens desta geração que passe a ler mais a Bíblia e mais livros, ao invés de ficar na internet, nos TikTok, no Instagram, nos Facebook, por aí vai. Comece a ler, exercite a sua mente. John Wesley, ele fez aquela oração famosa, onde ele diz: Senhor, olha aqui, dá-me 100 homens que não temam nada além do pecado, e não desejem nada além da tua glória, então abalaremos o mundo por causa dessa atitude. Você pode adorar a Jesus por isso, querido? E sabe qual foi a resposta de Deus àquela oração? Porque o reino de Deus sempre avançou através de homens e mulheres que viveram aquilo que pregava. Meus amados, eu poderia falar aqui horas e horas e horas e horas, porque o meu esboço está grande, o meu coração está cheio disso, eu me debrucei nisso, o Espírito Santo falou comigo isso, mas eu quero finalizar dizendo uma coisa para você: guarde isso na sua mente e no seu coração. Eu não sei porque pessoas se distanciam tanto da presença de Deus, mas a resposta está no princípio de adorar a Deus, de servir a Deus, de querer ser um servo e querer fazer a obra de Deus, porque liderança é uma questão de submissão aos propósitos do Senhor. Liderança é uma questão de exemplo de Jesus. Liderança é uma questão de amor sacrificial. Liderança é uma questão de identidade. Identidade. E eu encerro com uma última verdade. Me suporte, falta 2 minutos para as 9. Eu encerro com uma última verdade. Jesus sabia quem Ele era. Isso é indiscutível. Olha aí o versículo 3 do capítulo 13. João 13:3. Olha o que Jesus disse: sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus. Quem é que veio de Deus? Ele veio de Deus e voltara, ou voltava, ou voltaria para Deus. Em outras palavras, Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus sabia de onde tinha vindo, e Jesus sabia para onde ele estava voltando. Por isso, não tenha medo de servir. Por quê? Porque o problema de muitos líderes hoje é a insegurança. Existe uma liderança hoje nos nossos dias que eles querem ser líderes porque eles precisam de títulos. Eles querem ser líderes porque eles precisam de aplausos. Eles querem ser líderes porque precisam de um reconhecimento constante. Eles querem ser líderes porque querem ser lembrados e mencionados o tempo todo. Eles querem ser líderes porque eles querem ser bajulados. Se o pastor não ligar, se o pastor não der atenção, ele fica até de mal do pastor. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém, porque Jesus sabia quem ele era, e justamente por saber quem ele era, ele pôde pegar uma toalha, ele pôde pegar uma bacia, ele pôde ajoelhar-se nos pés dos homens pecadores e discípulos, ele pôde servir aqueles que aparentemente aos olhos dos homens eram inferiores a ele, porque somente pessoas seguras na sua identidade é que conseguem servir de forma completa e conseguem servir sem competição.
conseguem servir sem inveja, conseguem servir sem disputar posição, conseguem servir sem buscar aplausos, conseguem servir porque quem sabe quem é Deus não precisa viver tentando convencer ninguém. Eu encerro dizendo que o verdadeiro líder, ele não encontra a sua identidade no cargo. O verdadeiro líder, ele não encontra a sua identidade no púlpito ou atrás de um púlpito. O verdadeiro líder não encontra a sua identidade no microfone, na posição, mas ele encontra a sua identidade em Cristo, em Jesus. E quando ele encontra Cristo e nele ele vê a sua identidade, ele descobre que a maior grandeza do reino de Deus está em servir. Porque no reino de Deus, quem quiser ser maior tem que servir a todos. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, guess what, Brenda? Tem que ser o menor. Quem quiser liderar no reino de Deus, ele tem que aprender a servir, porque liderança com toalha e bacia é assim. Que Deus nos ajude aqui nesta noite, entender a verdade da sua palavra e sermos servos e servos do Senhor, servos de Cristo, servos da obra, servos da igreja, servos uns dos outros, e que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo